Nós temos aqui a ordem do dia. O Supremo aceitou denúncia da PGR contra Felipe Martins, Silvinei Vasquez e outros 4 acusados. A gente está falando de novo da primeira turma, na terça-feira, e a gente está falando de Marcelo Costa Câmara, também, ex-assessor do Bolsonaro, Marília Ferreira de Alencar, delegada da Polícia Federal, Fernando de Souza Oliveira, delegado da Polícia Federal, Mário Fernandes, ex-secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência, e Felipe Garcia Martins, como eu já disse, que é ex-assessor para assuntos internacionais da Presidência, e o Silvinei Vasquez. Eu quero passar agora, vou passar uma consolidação aqui para vocês de 5 vídeos e vou pedir para a audiência tomar um sorrisal, tomar um Eno, tomar uma pastilha de antiácido, porque dói na alma. Começando pelo Alexandre de Moraes, falando porque ele pode ser relator, acusador, vítima, julgar e negar a preliminar de suspeição no caso em voga. Vamos lá. E aqui, presidente, se me permite aproveitar para esclarecer algo que já foi muitas vezes esclarecido, mas principalmente as denominadas milícias digitais continuam insistindo que eu sou o relator, o juiz e a vítima. É importante deixar muito claro que a denúncia aqui não se refere à tentativa de homicídio. Obviamente que se houvesse uma denúncia por tentativa de homicídio contra um magistrado do Supremo Tribunal Federal, esses fatos seriam apartados e seria distribuído para outro ministro do Supremo Tribunal Federal. Aqui, não. Aqui é atentado contra as instituições democráticas. O Fux divergiu do Aleglande e ele falou que a primeira turma não tem que julgar o caso. Vai lá, Fux. Por outro lado, o que eu também entendo é que nenhum dos integrantes ocupa mais cargos públicos. Mas o que se decidiu em março de 2025, e eu compus a minoria, foi exatamente que eles estão sendo julgados como se ainda exercessem a função pública. Então, se estão sendo julgados como se ainda exercessem a função pública, daí a minha indicação de que a competência deveria ser do plenário. De novo, nós temos, para dar uma aquecida no debate, a presença do nosso queridíssimo doutor Sebastião Coelho, falando sobre a inexistência de provas materiais contra o Felipe Martins. Vamos lá. Não existe nestes autos uma única mensagem de Felipe Martins para qualquer pessoa. Vossa Excelência a acusação poderá argumentar, não, a Polícia Federal não foi capaz de quebrar o sigilo do telefone do Felipe. Ok, mas Mauro Cid entregou, seu ministro relator, os seus 2 celulares, todos os seus documentos, e ali não tem uma única mensagem de Mauro Cid para Felipe Martins, ou de Felipe Martins para Mauro Cid. Não tem WhatsApp, não tem e-mail, não tem absolutamente nada. Ainda a gente tem, de novo, o doutor Sebastião Coelho levantando dúvidas a respeito do paradeiro da minuta do golpe, que até agora ninguém viu, ninguém vê, ninguém sabe onde está a minuta do golpe. Porque nós temos 5 datas em que a acusação afirma que Felipe participou de determinadas reuniões. O doutor Bonet acessou esses dados. A Polícia Federal acessou esses dados, menos a defesa. E depois, mais à frente, nós peticionamos novamente para que esses dados fossem informados. Para nossa surpresa, houve uma informação tão somente no que diz respeito à viagem. A suposta viagem que manteve a prisão preventiva, que nós hoje sabemos que nunca existiu e que hoje mantém Felipe sob medidas cautelares extremamente gravosas. Ainda que se diga que a acusação utilizou as provas e que as provas utilizadas na denúncia foram expostas aos acusados, esse momento de interregno processual, que nós temos, se nós fizermos a comparação com a doutrina italiana, nós temos um momento de interregno processual. Essa prova que a acusação sabe, que a acusação leu e que não falou uma vírgula no que diz respeito a Felipe na denúncia. Nós queremos acessar essa prova. A PET 12.100 não tem. A 11.767 também não tem. Então, com a máxima vênia e com toda a humildade do mundo, esse advogado pede a essa corte que esclareça essa bancada de defesa. Essa daqui era o outro advogado, o vídeo do Sebastião Coelho perguntando sobre o Moraes do paradeiro da minuta do golpe. Vem agora, esse daqui ele está falando sobre as provas que mantém o Felipe Martins com a tornozeleira. A gente tem aí, é o vídeo 4. A gente tem o 4 aí, William.
sobre a questão da materialidade como requisito inicial para apurar e os indícios. Mas com relação à minuta que Vossa Excelência faz referência agora, salvo se nós passamos batido de toda a análise que fizemos do processo ao longo de todo esse tempo, em qual parte do processo está essa minuta do golpe? Nós vamos chegar lá. Doutor. Ela não está... Aguarde é a do Marucide. Nós vamos chegar lá. Não. Tá? Ok, só para deixar claro. Obrigado, senhor presidente. Nós vamos chegar lá. Professor André Marcília, vou começar com o senhor. O senhor é forte, né? O senhor é pesado, mas eu gosto também de levar em consideração algo que não passou como deveria passar pela imprensa, eu acho, falando das restrições. Eles falam em aspas, restrições de uso de celulares. Para mim, aquilo lá é uma proibição. Não, é engraçado como a imprensa usa alguns eufemismos, né? Proibiram o uso de celular, bicho, numa audiência pública, de um julgamento público, dentro de um espaço público, André. Quando você fala que está tudo de cabeça para baixo, é exatamente nesse sentido, né? A gente está vendo aqui um julgamento de cartas marcadas. Está tudo bastante, né, inclinado nesse sentido. Não tem um julgamento sério aqui. Como é que você enxerga, professor? Antes até de entrar nisso, eu observando os vídeos, eu só queria dizer uma coisa. Claro, óbvio, eu entendo que o trabalho da defesa tem de ser um trabalho sempre respeitoso com os juízes em questão, mesmo que os juízes não mereçam. Mas o ponto é que a gente também precisa, na advocacia, parar com esse negócio de agradecer qualquer coisa, ou de se colocar de uma forma um pouco até servil em relação aos juízes, né? A advocacia, ela precisa ser combativa, né? Então, assim, nós temos o direito de intervir, nós advogados temos o direito e o dever de intervir quando algo está errado, quando há uma questão de ordem, quando algo está fora de lugar. E a gente precisa se acostumar a advocacia a fazer isso. Por que eu estou mencionando isso após esses vídeos? Porque a própria OAB se colocou no sentido de que houve restrições. A OAB. Então, a OAB não tinha que falar que houve restrições. Deu uma nota oficial ontem, nem de repúdio era a nota. A nota era uma notinha para a imprensa, dizendo que a OAB entendia que as restrições eram indevidas e que iria pedir para o STF rever a sua medida. A OAB não tem que pedir nada, a OAB tem que exigir. Você pede aquilo que você pode ter duas opções. Quando alguém descumpre a lei, você não pede, você exige que a lei volte a ser cumprida. É isso. Não, mas é um juiz, não interessa, pode ser, eu ia falar o Papa, mas agora nem o Papa. A gente precisa entender em que lugar a gente está, senão a gente entrega a eles uma possibilidade que façam contra nós um discurso agressivo de poder e a gente não revida. A OAB, repito, não pede, exige quando a lei é descumprida. Não houve restrição, houve censura. O advogado tem o direito de usar o seu celular para exercício do seu ofício. É uma censura à liberdade profissional do advogado e também dos jornalistas, que ainda pior do que os advogados, sequer receberam uma notinha, ainda que tímida e encabulada, sequer teve a Brage, e essas organizações de jornal, ABI, essas organizações de jornalistas que, enfim, aparecem só quando interessa a meia dúzia de certos jornalistas ou jornalistas mais ideologizados, né, eles aparecem. Mas, nesse caso, os jornalistas impedidos de utilizar o seu celular, que é um instrumento, uma ferramenta de ofício, e sequer notinha veio, pelo menos nada chegou a mim. Então, a gente precisa colocar as coisas no lugar, não é só o ilícito, Marco, não é só a regra descumprida, não é só a norma que deixa de ser atendida pelos tribunais. Nós, quando nos relacionamos com o poder ou com os poderosos, precisamos criar um discurso um discurso altivo. Porque, senão, nós também, pelo discurso, vamos perdendo esse embate. Sim. É interessante a gente avaliar por aí, porque a gente fica reclamando muitas vezes, eles passaram por cima, mas como você reage a isso? Se você reage a isso de forma encabulada, ou de forma um pouco
enfim, cheia de dedos. Você não precisa ser deselegante, grosseiro, não é isso que eu estou falando, mas precisa ser altivo. Na forma como nós reagimos às arbitrariedades, nós precisamos ser altivos, senão também pelo discurso o poder vai se instalando. Então, isso que o André falou, professor, para mim é muito interessante. Voltem no tempo. Voltem no tempo na prisão do Daniel Silveira. Lembra como... E aqui é uma reflexão que eu acho interessante. Muita gente, cheio... Assim, pessoal, muitos dedos. É um absurdo a prisão do Daniel Silveira, mas vocês lembram que existia um introito antes, na linha que o professor colocou aqui? Eu não concordo da maneira como ele fala... não acho que está certo o jeito que ele falou. Precisavam fazer um introito, precisavam fazer uma introdução, Gustavo. Mas, na verdade, uma coisa que a gente tem que começar a se acostumar é o seguinte: quando a gente vê um direito fundamental violado, principalmente quando se trata de liberdade de expressão, não se trata do mérito do discurso, do objeto do discurso. E a maneira como muita gente abordou o assunto, cheio de dedos e com algum melindre, mostra também como a gente ainda não tem uma posição firme sobre a liberdade de expressão e o medo das instituições ainda, naquela época, né? Hoje mudou bastante. Como que você enxerga isso, Gustavo? Marco, eu gostei muito de tu trazer esse exemplo, porque eu acho que ali começa, né? Claro que já havia começado antes, né? Mas ali começa a se acentuar, né? Esse modo de agir do STF, esse modo autoritário de agir do STF, né? E aí, eu concordo contigo, a gente faz muitas... A gente não, né? Mas muitas pessoas no campo conservador, no campo da direita, enfim, faz muita concessão para o sistema. A gente não tem que fazer concessão. Como bem colocou o André, a gente tem que exigir. A gente não tem que, olha, veja bem, desculpa, máxima vênia, eu gostaria de ter acesso aos autos. Ora, como assim? É uma obrigação do tribunal permitir que os advogados tenham acesso aos autos, é óbvio. Isso faz parte do ordenamento jurídico, não é uma invenção. Eles não estão fazendo um favor. Então a gente tem que parar de achar que eles estão nos fazendo um favor, porque, pelo contrário, eles não estão fazendo favor nenhum. E me parece, né, analisando, né, todo o papel que os juízes têm desempenhado nesse julgamento, sobretudo o Alexandre de Moraes, obviamente, ele está se parecendo cada vez mais com o Roland Freisler. Para quem não conhece, o Roland Freisler era um juiz do Tribunal do Povo, na Alemanha nazista, que tinha exatamente esse perfil sarcástico, inquisitorial, e que fazia todos os papéis na corte. Então, assim, o que a gente está vendo hoje, claro que a gente vai depois detalhar nas minúcias ali de cada caso, mas o que a gente está vendo é que isso não é um julgamento, isso é uma vingança. Só que é uma vingança sobre algo que não aconteceu. Alegadamente por eles, a gente atentou contra a democracia. Como isso não aconteceu, a vingança de verdade, o sentimento de vingança deles é em relação a nós termos ousado desafiar o sistema, que foi o que aconteceu no país durante 4 anos. O sistema foi travado, e isso para eles é inadmissível. Então, é uma vingança, assim, porque parece que é pessoal para esses caras. A gente vê o Alexandre de Moraes falando, é pessoal, ele tem um sentimento de vingança ali. Isso não é julgamento, isso não é justiça, isso está muito longe de estar dentro do ordenamento jurídico. Então, assim, claro que para a população fica cada vez mais claro, além do fato de ser uma peça fictícia, de ser uma peça... A gente pode dar o nome que quiser, né? Faltam até adjetivos. O fato é que isso está longe de ser justiça, isso está longe de ser um julgamento, mas, aí voltando ao início, a gente tem que ser, e aí eu concordando de novo com o André, a gente tem que ter mais altivez e exigir o que é direito. A gente não tem que pedir favor, porque esses caras não estão fazendo favor nenhum para a gente. Eu lembro até hoje, professor, no meu mestrado, eu lembro que eu estava... E eu vou falar o nome do autor aqui, porque, assim, eu estou meio cansado já de tratar dessa forma, né? Então, a gente precisa incomodar um pouco. Um cara que, na época, acho que agora ele abriu o escritório dele, Saul Torinho Leal. Ele fez uma tese de doutorado, que era Supremo Tribunal Federal, ativismo ou altivez? Ele estava falando da postura do Supremo, né? De ativismo judicial, mas ele trazia sempre uma conotação positiva. E, André, eu acho que a gente tem um paradigma para quebrar aqui. A gente tem um paradigma sério para quebrar no ambiente acadêmico. O paradigma é: ativismo judicial é
abuso de autoridade. Não dá mais para a gente permitir a existência de juiz que toma o espaço do terceiro setor, do executivo, do legislativo e ainda subverte o Estado de Direito contra a população. Isso daí não dá, não funciona, é disfuncional. Isso não é papel de juiz. Juiz ativista é um juiz que é disfuncional e, por ser disfuncional, não cumpre, obviamente, o ofício que foi designado a ele por meio de um concurso público. E pior, disfuncionalidade tem que ser encarada como uma falta grave que vai gerar a perda do cargo e da função do magistrado. Porque concordar com o ativismo judicial na sua premissa coloca a gente num mar de incerteza e de insegurança e de imprevisibilidade total no nosso país, professor. Ah, tá mutado. Tem que desmutar o professor. Opa. A gente veja, por que o ativismo judicial começou a acontecer no mundo? Não foi só no Brasil. No Brasil a gente perdeu a mão, né? Aliás, tudo aqui, né? Tudo que é poder aqui no Brasil, a gente se lambuza, né? Existe uma espécie de... É isso mesmo, a gente se lambuza no mel aqui, como se fosse uma piscina de gel. Quando tem poder, nossas autoridades se lambuzam à vontade. Mas o ativismo ele surge na modernidade porque as leis não davam conta de resolver todos os casos ou de se fazer justiça. Aquilo que a modernidade acreditou como as sociedades complexas que surgiram na modernidade, as leis que eram mais antigas não davam conta. Então precisava desse passo além dos juízes na interpretação. Só que eles perderam completamente, a gente estava falando exatamente isso agora há pouco, falamos de Aristóteles, da prudência, perderam a prudência, perderam a razão e perderam a ideia de proporcionalidade em relação às suas próprias ações.